Bora te contar também sobre o São Paulo. Que história é essa de que o Tricolor já contratou um ponta? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o São Paulo acertou a contratação de um ponta? Especulação nas redes sociais dá conta de que o Tricolor já tem um nome engatilhado. Só não pode anunciá-lo com medo de que outros clubes apareçam no negócio. Seria um ponta que atua no exterior e reforçaria o São Paulo a partir de 20 de julho. Entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol de São Paulo, que assegurou não há nenhum jogador contratado. E mais, São Paulo começou agora, com o novo técnico Dorival Júnior, a mapear as oportunidades. O que está combinado entre Rui Costa e Dorival Júnior é que o São Paulo pode ter até 4 contratações na metade do ano. A expectativa é de que possa haver ainda um quinto nome. Isso porque Dória rescindiu seu contrato nesse meio de semana e diante desse cenário, em vez de um zagueiro entre os 4 reforços imaginados lá atrás, São Paulo deve buscar 2 contratações para a zaga, aumentando essa lista de reforços para 5. Mas é importante que você não espere por grandes contratações, por jogadores de impacto. São Paulo não tem grana para fazer investimentos pesados e deve recorrer a atletas livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo. Vitor Sá é uma opção para ponta. O atacante, que é torcedor do São Paulo, estava no Krasnodar, decidiu não permanecer na Rússia e agora estuda negociações no futebol brasileiro. Léo Duarte, zagueiro que pertencia ao Flamengo, jogou no Milan e passou as últimas temporadas no Başakşehir, está livre no mercado e é uma opção interessante para o São Paulo para a função de zagueiro. O Tricolor ainda estuda outras possibilidades, mas assegura que não há nenhuma contratação fechada. Só para completar, registrar também que o presidente Arry Massis afirmou que está em negociações com o Roger Machado para reduzir o pagamento da sua multa salarial. Na teoria, o ex-técnico deveria ter direito a 3 meses de salário ou mais ou menos 2.400.000 reais. Segundo Massis, a chance real de o São Paulo pagar apenas um mês dessa multa, estamos falando de 800 mil por mês. Nego assiste, investidor do GP do São Paulo, nós queremos jogador, não reformar estádio. Vamos lá. A XP foi dada como uma das possibilidades para a name rights do estádio do São Paulo. E ela também poderia colocar um dinheiro emprestado, enfim, essa é a nova especulação do Tricolor. Deixa eu aproveitar e falar sobre o São Paulo para contar sobre a grande notícia do dia. Vou voltar um pouquinho para explicar como é que eu recebi a notícia de que o Dória podia ir embora. Ontem, por volta de 10h30 da noite, uma pessoa que trabalha com o Dória falou: Nicola, tem uma bomba. Eu falei: pode falar. O Dória pediu a rescisão do contrato. Eu falei: o quê? Ele está sendo ameaçado. Não só ele, né? As filhas também foram ameaçadas, com direito a fotos. Eu até pedi para a pessoa me explicar a coisa das fotos. Essa pessoa explicou, mas pediu que eu não publicasse. E com uma justificativa certa, né? Porque essas fotos que foram enviadas para o Dória envolvem as filhas dele, né? Enfim, com ameaça. E aí a coisa pegou demais. O Dória ficou muito incomodado. Procurou a diretoria do São Paulo ontem para pedir a rescisão. O pessoal de São Paulo pediu que ele fosse para casa e tirasse a cabeça, que haveria uma nova conversa nessa quinta-feira. A conversa aconteceu, o Dória reafirmou a vontade de ir embora e o São Paulo concordou com a rescisão do contrato. O Dória tinha contrato com o São Paulo até dezembro de 27 e ganhava na casa dos 600 mil reais por mês, tá? Isso significa que o São Paulo vai ter uma economia até o fim do contrato de mais ou menos 10 milhões de reais. O Dória abriu mão de todos os vencimentos que tinha para receber daqui até o fim do contrato, o que era algo natural, até porque ele quer ir embora, né? Conversei com o Amaury Nunes, que é o empresário do Dória, para perguntar sobre os próximos passos, e ele disse que a ideia do Dória nesse momento é dar uma descansada, esfriada de cabeça, mas que dificilmente ele deve continuar no Brasil, apesar de ter feito só 4 jogos na Série A do Brasileiro. E essa decisão tem muito a ver com esse clima hostil, de ameaça. Aconteceu com ele no São Paulo, mas tem torcida invadindo o centro de treinamento, torcida metendo o dedo na cara de jogador, enfim, não é um clima de fato muito amistoso por aqui. Nicolas Hernandes ou Johan Romana no São Paulo? Bora lá. Deixa eu só trazer um esclarecimento. Outro dia, uma conta no Twitter, chamada Radar da Bola, afirmou que o São Paulo tem negociações praticamente fechadas com um ponta. O nome não tinha sido revelado, fazia parte de um segredo do São Paulo para não correr o risco de perder o jogador. Pois bem, entrei em contato com uma fonte grande lá no departamento de futebol de São Paulo e perguntei: existe alguma negociação? Vocês têm alguma coisa avançada? E a resposta foi: não
não há absolutamente nada fechado. Quem fala isso está enganado, está mentindo. O São Paulo tem monitorado algumas possibilidades, essa discussão vai acontecer agora com um pouco mais de frequência por conta da chegada do Dorival Júnior. O Dorival quer entender ao certo quais são os jogadores com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, e a partir daí vão ser tomadas as próximas decisões, tá? Vou até printar essa sua mensagem para encaminhar para as minhas fontes aqui, para ver se a gente consegue alguma atualização sobre esses nomes citados. Beleza? Combinado? Vamos lá, seguir com perguntas, dúvidas e sugestões. Tirar esse superchat da tela. Superchats todos a gente coloca na tela, tá? Peraí, só para tentar ajustar aqui, ó. E aí eu vou tentar fazer sumir esse negócio aqui. Isso, agora fica mais legal. Bora lá, seguir com perguntas, dúvidas e sugestões. O que você quer saber na noite dessa quinta-feira? Já manda agora mesmo a sua pergunta e a gente esclarece. O que eu não souber, estou com o WhatsApp aberto e vou repassando para as minhas fontes, beleza? Mande também seu superchat que a gente já coloca na tela. O MK Douglas, a impressão que muitos jogadores passam para torcedores é que eles não estão nem aí. Como tipo, tô ganhando meu dinheiro, vocês que se lasquem. Aí quando a torcida reage, ela que é errada vai entender. Acho que o MDK deve estar se referindo ao Dória, né? Tem informações importantes sobre o Dória? Deixa só a galera ir chegando, eu quero contar para vocês quanto o São Paulo economiza com a saída do Dória. O contrato foi rescindido nessa quinta-feira, ele tinha vínculo até dezembro de 27. E a consequência imediata é que o São Paulo vai ter para disputar esses últimos jogos até a pausa para a Copa do Mundo apenas o Alan Franco, o Osório e o Sabino. São só 3 zagueiros, tá? Nicola, será que o zagueiro Dória achava que ia ser convocado para a Copa do Mundo? Ele viu que não foi e pediu rescisão do contrato? Pois é, mas ele ficou bem mal com as ameaças, tá? Ó, pintou mais um superchat. Nicola, sem Dória, o São Paulo busca alguém? Certamente, Diegão, certamente. Zagueiro virou prioridade máxima no São Paulo, até porque o Arboleda não foi reintegrado. O próprio Arrem Assis, depois da derrota para o Fluminense lá no Maracanã, chegou a conversar com o jornalista para afirmar que o Arboleda seria reintegrado. A repercussão foi muito ruim entre torcedores e aí o presidente acabou dando um passinho para trás e desistindo dessa ideia. Sem Arboleda, com o Dória tendo seu contrato rescindido, o Dória está fora do São Paulo. O Tricolor hoje tem como prioridade a busca por um ou até 2 zagueiros. É possível até que sejam contratados 2 zagueiros. Naquele módulo e método que vocês já conhecem, sem pagamento de absolutamente nada. O São Paulo hoje não tem grana para fazer grandes investimentos. Informação importante, Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o Tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. São Paulo está fechando com um ponta. Seria o Vitor Sá? A pergunta do e-book Variados é interessante. Faz tempo que eu não falo com o empresário do Vitor Sá. E aí é legal você me fazer essa lembrança, porque eu mando a mensagem pro cara. Ótimo. Muito bom. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre o Vitor Sá? O Vitor Sá é um atacante cujo contrato se encerra em junho. Ele pertence ao Krasnodar. O Krasnodar foi vice-campeão da Rússia, perdeu o título nas rodadas finais para o Zenit. E a verdade é que, com esse vice-campeonato, o futuro do Vitor Sá está indefinido. Mandei mensagem aqui para o empresário dele, tendo resposta sobre o atacante, eu já conto para vocês.
Fala, rapaziada boa, chegando aqui com mais uma informação, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do São Paulo nessa segunda edição do Vídeo da Tarde, para você que gosta do nosso conteúdo. Hoje, dia 22 de maio, quase fechando o mês, chegando aí praticamente mês de junho. Então, muitíssimo obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de, hipótese alguma, deixar o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando também as notificações para ficar atualizado sobre tudo que está sendo falado no especulado das notícias mais importantes do dia a dia. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.